Esse programa aqui é a chave de Enoque. Enoque, sétimo depois de Adão, foi parente de Matusalém, né? Da descendência de Matusalém, de Noé. Enoque, arrebatido, foi arrebatado, né? Pelo próprio Deus vivo, como Elias, né? Da carruagem de fogo, que é a Mérkaba. E a gente fala da Mérkaba aqui de vez em quando, o veículo de luz. Então Enoque deixou chaves codificadas lá naquela época, em que poucos sabiam, e que isso foi deixado de forma codificada durante muito tempo. E aqui eu faço um corte e uma explicação importante para que a gente tome consciência do movimento que aconteceu no começo do século passado, em que alguns denominam como a Lemúria e a Atlântida, né? Então, nesse movimento da Atlântida, que houve, né, essa destruição da Atlântida, os sábios daquele momento, eles sabiam. Por isso que eu falo, cuidado, leiam os sinais. Né? Por isso que eu disse para Miyoko, eu falei disso ontem, leiam os sinais no Japão, cuidado. Eu falo para os meus mentorados nos Estados Unidos, cuidado. Né? Cuidado. E na Europa e etc. Cuidado, porque é iminente uma guerra global. Ela já está acontecendo, a gente não percebe. Isso é como quando começou a Primeira Guerra e quando começou a Segunda Guerra, em que só ficou sabendo que estava-se em guerra e que a data foi aquela depois. Ah, ali foi quando começou. Porque não é assim, hoje, agora está tudo. Não, não é. As coisas vão acontecendo na linha do tempo. E depois você toma consciência, como a Ucrânia e a Rússia. A invasão do Putin lá, da Rússia, na Ucrânia, no ano passado, em fevereiro do ano passado, não aconteceu ali, aconteceu em 2014. Foi no primeiro movimento ali. Né? Incipiente, o movimento e assim por diante. Então, lê os sinais. E foi isso que os sábios da Atlântida leram e entenderam. Essa terra vai sucumbir. Então, antecipadamente, eles saíram em 5 povos. Eles se dividiram em 5 povos. E eles subiram aos picos do planeta. Por isso que encontram cavalos nos picos. E eles não sabem por quê. Eu estou desvelando para vocês aqui por que tem cavalos no pico de montanhas. E é por isso que você encontra na linha do tempo coisas que foram desenvolvidas pelos maias, pelos incas e pelos egípcios, pelos essênios, etc. Pelos druidas, pelos celtas, por povos que tecnicamente não tinham conexão, mas que desenvolveram coisas muito parecidas naquela época. Como? Ninguém explica. Por isso. Porque tinham a mesma origem. Né? E ficaram ali anos como um povoado, repovoando o planeta. Então, o que aconteceu? Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eles sabiam que o conhecimento precisava ficar velado. Hermeticamente velado. Porque quando ele foi desvelado naquela época, ele teve o mau uso da tecnologia e disso tudo. E nós estamos vivendo de novo isso. Então vejam que foi o que eu disse hoje de manhã. Eu não trago nada sem texto e contexto. Vocês não vão ver absolutamente nunca eu trazer alguma coisa em que eu não explico de onde veio. E se eu não sei de onde veio, e se isso não está conectado com os princípios herméticos, para mim não tem valia alguma. Por quê? Porque os princípios herméticos, eles são a obra de Deus. Eles são exatamente a obra do Deus vivo. Os princípios sutis. E a ciência sutis. Então, o que valida para mim é isso. Então, percebe que eu estou trazendo dados que conectam uma coisa com outra. Então, qual que é o outro dado? O outro dado é que, se você fizer um dado histórico de retrocesso, de quando, tecnicamente, existiu Atlântida, foi na Era de Leão. Na Era de Leão. 2160 anos. Isso é geográfico, não é astronômico. Acho que é isso. Está ligado à astronomia. Não é uma coisa que você e eu ou qualquer outra pessoa inventou da cabeça dela. Não tem isso. Nós estamos falando de um movimento que acontece do nosso sistema solar na galáxia. A cada 2160 anos, muda-se um signo. São 12 signos.
Criados pelo ser humano? Não, está aí a constelação de Leão, de Áries, num círculo. Eles estão aí. Não foi nada criado, foi só desvelado, identificado. Então, na época de Atlântida, era a era de Leão, 2160 anos. E nós estamos na era do quê? De Aquário agora. Estamos exatamente na transição da era de Aquário. O que Leão e Aquário têm de comum? São opostos complementares. Leão não existe sem Aquário, Aquário não existe sem Leão. Percebe? Então está aqui um astrólogo hermético falando com você. Não é um astrólogo adivinhatório que fala do signo e acha que só existe o signo e o resto não existe para nada e é bobagem, porque é a astrologia que vale, a yoga que vale, é a numerologia que vale. Não, tudo vale. Tudo que está conectado à energia de Deus, sagrada e divina. Tudo está conectado com tudo. Então, Leão, constelação de Leão e de Aquário, elas estão de frente. Elas são como quente e frio, como noite e dia, como em cima e embaixo. Elas estão conectadas em si. Então, Leão, o que fala? É a liderança territorial. É um signo de fogo, de liderança territorial. Tem autoridade territorial. E Aquário? Aquário é uma transcendência sem fronteira. Fala sobre o futuro e sobre tecnologia. Então, o que junta aqui? Ó? Uma autoridade além do limite, além sem fronteira. E uma expansividade que precisa ter localidade, precisa ter fronteira. Precisa ter autoridade do tempo e do espaço. É isso que junta. Porque se eu só tenho Aquário, eu me perco nesse futuro, não há presente. E se eu fico só no Leão, eu fico num lugar de tempo e espaço sem transcender outros reinos. Pegaram? Então veja, nós estamos na era de Aquário. Agora, então por que eu estou falando tudo isso? Esse maluco e a Luzia Solange pediu para eu caprichar a história. Estou caprichando. Porque no começo do século passado, foi nos dado autorização pelas hierarquias superiores, final do século retrasado, estou falando de 1850 a 1900, e começo do século passado, 1900, então nesse período de aproximadamente 100 anos, 1800 a 1950, por isso que Chico Xavier traz as suas previsões em 1950, né? Tem as previsões de Chico Xavier em 50, tem Edgar Cayce, que foi tipo o Nostradamus do século passado, falando também por volta de 1950. Por quê? Porque houve um movimento de 1850 a 1950, esses 100 anos aproximadamente, de liberação dessas informações que estavam hermeticamente fechadas. Entre elas, a chave de Enoch. Tudo tem um contexto, um texto aqui. Às vezes você acha que eu estou perdido. O cara vai falar da chave de Enoch, o que ele está falando dos druidas? De não sei o que, não sei o que lá. Como é que é isso? E parece que não tem sentido, mas tem. E raramente você vai me ver perdido aqui. Chaves de Enoch estavam lá no princípio de tudo. Sétimo depois de Adão. Com Matusalém, com Noé, com tudo lá que estava acontecendo. Ele recebeu chaves codificadas. Chaves. O que são essas chaves? São vibrações. São vibrações que o Deus vivo transmitiu a Enoque. O Deus vivo transmitiu a Enoque por meio dos Elohims. Então essas chaves, elas foram codificadas, seladas, e só os sábios, os sacerdotes, os iniciados, aqueles que poderiam estar recebendo essas informações, receberam até por volta de 1150. E aí você vê o que aconteceu nesse período. Física quântica apareceu, Blavatsky, Pappus, Eliphas Levi, todos os grandes cabalistas nascem nesse período. Veio o Espiritismo, nasceu aí a Teosofia de Blavatsky, nasceu aí os setenários de a Antroposofia. Né? Então o movimento antroposófico, né, que está ligado aos medicamentos da Veleda, aos setenários, e aí veio também o Eneagrama, que veio do Samurs, que era uma sociedade secreta e fechada. Os judeus, que eram só homens a partir de 40 anos iniciados, que tinham contato ao judaísmo, abriu para outros homens, depois para as mulheres. Então você vê que houve uma abertura, os mestres ascensionados aparecem nesse período. Então nós tivemos um período de abertura que tem conexão com o final de uma era, a era de peixes para entrar a era de aquário. Para quê? Para depois
né, de aproximadamente 12 mil anos, desde a queda de Atlântida, ver se a humanidade aprendeu alguma coisa para poder lidar com a tecnologia, poder lidar com as informações. Como a humanidade vai lidar com essas informações? Se ela cresceu alguma coisa. Eu olho, acho que não. Eu olho e não gosto do que eu vejo. E aí você não precisa ser muito esperto e não precisa saber ler muitos sinais, depois de todas essas informações que eu estou dando para vocês, para entender, né, qual o caminho que vai seguir as coisas. E aí, se a pessoa detém isso, como o Chico Xavier detinha, não precisa psicografar nada. Apesar de que foi. Não estou aqui duvidando nada disso. Mas é só você olhar o movimento, saber o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo aqui. E o que ele disse lá em 1950? A humanidade está tendo uma chance. Está tendo uma chance de se repaginar. Foi isso que ele disse em 1950. A humanidade está tendo uma nova chance, que vai até 2012. Foi isso que ele trouxe. Aí tinha aquela coisa, 2012 vai acabar. Não, não é isso. Né? Mas por que 2012? Porque em 2016 para 2017, nós entramos num macro ciclo de Saturno. Tudo conectado com tudo. E estaremos nesse macro ciclo até 2052. Percebe? Então, chave de Enoque. Aqui são coisas que eu não consigo e não posso falar em rede aberta, porque ninguém vai entender. Vai espantar completamente as pessoas. Não vou entender. E nem posso entregar isso, né, para qualquer um. Tem que ser para esses 10% que me escuta, toca o coração, que está em busca e chega até aqui na história. Então a chave de Enoque, que tem a ver com todo esse movimento que eu estou explicando para vocês, são chaves que Enoque recebeu, são vibrações como essa, chama Israel. Isso é uma vibração. Yod Re Vav Re, é uma vibração sonora. É uma codificação, por isso chave. Presta atenção, eu dei meu telefone agora para Miogo e para todos vocês aqui. Final é 8012. Se alguém colocar 8021, vai chegar em mim? Não. São os mesmos números, mas outra ordem. Isso é como uma chave. Sintaxe. Então, o que Enoque recebeu foram as sintaxes de chaves que abrem caminhos. Abrem caminhos. São 72 chaves, que tem suas microchaves aí. Então, o que eu trago aqui, né, nesse programa, na chave de Enoque, é isso. Né, que a gente tome consciência dessas chaves para que a gente aplique nas nossas vidas. Então, de certa forma, quando a gente fala do nome de Deus, quando a gente fala da invocação aqui, Poiel, como nós lemos hoje, Poiel é uma extração da chave enoquiana. Está conectado, mas é algo mais bruto. Ela é mais bruto. Quando a gente vai a trina letra, que nós vamos olhar hoje a trina letra de Poiel, quando a gente vai a trina letra, ela já é uma essência. É como se aqui fosse o campo de lavanda. Essa aqui fosse a essência de lavanda. A essência, não é o óleo essencial. E aqui é o óleo essencial de lavanda. E você é a quinta essência da lavanda. Quando você usa isso. Você se transforma na quinta essência da lavanda. Quando você está usando isso. Me fez lembrar agora um xamã. Na verdade ele não é um xamã. Mas porque ele mexe. É um xamã, um teurgo. Mas ele se denomina, e é isso mesmo, né? Como não é um alquimista. Tem um outro nome. Tá? Mas é quase como se fosse um alquimista. Por quê? Porque ele mexe nos elementos alquimicamente. Então, cara, ele fazia o seguinte. Ele extraía o óleo essencial, por exemplo, da lavanda. E tem um processo para fazer isso. E aí, do óleo essencial da lavanda, ele extraía os 5 elementos. Os 4 elementos. Ele extraía a terra, o fogo, a água e o ar. Num processo de alquimia. Né? Quando ele extraía isso, ficava o quê? A quinta essência da lavanda. Caraca, cara. Eu trouxe os vidrinhos para mim. Uma gota daquele óleo, né? Uma gota daquele óleo era um bucor, cara. Ele entrava na sua boca, e tomava a sua boca e entrando no seu ser. Era uma coisa de doido. Era uma coisa de doido. Então, você é a quinta essência. Quando você pega a essência, que é a chave enoquiana, e você extrai ela, tirando aquilo que é terreno. Peguem a chave que eu estou trazendo. Você tira aquilo que é terreno, mental, emocional, terra, fogo, água, ar, mineral, vegetal e animal, você tira.
E você fica com a quinta essência da chave. Que não é racional, que não é emocional, que não é instintivo, que está além do intuitivo. E aí você coloca isso na sua vida. É isso que Enoque nos deixou. E é isso que eu trago aqui para vocês. E outro dia, eu brinquei carinhosamente. Vocês raramente vão encontrar isso aqui em algum lugar. E aproveitem. Aproveitem, porque a minha ideia é transformar isso daqui num programa. É deixar isso mais apurado ainda. Que só a pessoa que quiser, entendeu? Estar de uma forma recorrente, né, mesmo vai estar. Quase como uma formação. Quase como uma formação. Essa é a ideia. Então isso aqui é um movimento tecnicamente embrionário. Para isso que vai vir a ser. Isso é como os 72 grupos de anjos que eu tenho. 72 grupos que nós temos no movimento. Né? Em um determinado momento, nós vamos colocar pilha nesses 72 grupos para que povoe, que rompa essa bolha, como está rompendo aqui, que se povoe ali. E esses 72 grupos vão se transformar em 9 grandes grupos, que são os coros. São os coros. Os serafins, os querubins, os tronos e assim por diante. São 9 grandes coros, cada coro tem 8 anjos. 8 vezes 9, 72. Então nós teremos 9 grandes coros que vão trabalhar, que cada um tem uma função aí. Os serafins fazem uma coisa, os jovens guerreiros de Deus. Está ligado ao princípio, está ligado ao início de tudo. Os querubins, a iluminação, as múltiplas possibilidades ao conhecimento de Sofia. Por exemplo, os tronos, que nós estamos vivendo agora. A maturidade, os anciões do tempo. Então, nós vamos criar esse movimento, essas bolhas interconectadas em um ecossistema só. Isso vai ser criado em um determinado momento. Como as chaves aqui. Esse é um movimento embrionário que eu quero desenvolver isso. Mas não é o momento agora. O momento é de a gente crescer e o momento é de a gente monetizar. Nós precisamos monetizar. Muito, não é pouco. Para poder fazer todos esses movimentos que nós estamos falando. Por isso, Mioco, te agradeço muito a sua contribuição. Né? São R$14 a mais por mês que nós estamos tendo aqui. Parece pouco? Não é. 14 aqui, 14 lá, 14, 14, 10 de 14, 140. Já muda tudo a história. Então que venham mais Miocos, que venham mais Marias Reginas, que venham mais Alessandras, que venham mais Ritas de Cassas, que venham mais Rafaéis, que venham mais... Isso são as chaves de Enoque.